Paz, Senhor, queridos. Essa semana estamos falando sobre o teu chamado. Deus te chamou com um propósito e, sem dúvidas, para fazer a diferença. E hoje nós vamos falar sobre uma pessoa a qual o Senhor o chamou, o Senhor usou e o Senhor ainda queria usar. Aleluias. E foi Jonas. E o Senhor... É muito conhecida essa história, né, gente? Jonas, no ventre do peixe, da baleia, como dizem, né? De um grande peixe. E quem puder, abra aí no livro de Jonas. E nós vamos ler alguns versículos. Não dá para ler todos os capítulos. É um livro bem pequeno, que puder meditar em casa essa semana sobre esse livro. É muito rápido para ler, porque são poucos capítulos. E nós vamos ler aqui, ó. No capítulo 1, no versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então, o Senhor, ele veio falar com Jonas. A palavra do Senhor diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. O Senhor chamou: levanta-te, e o enviou: vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então, a palavra do Senhor vem a Jonas com um propósito, que é que ele se levante e vai executar a vontade do Senhor. E da mesma maneira, o Senhor, ele tem falado com você, e o Senhor tem te chamado, e é para executar a sua vontade, é com um propósito. E esse propósito, amados, é justamente levar libertação, salvação para as almas, para as vidas, como era aqui no caso de Jonas. Porque aqui está falando assim, olha, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Só que o Senhor, amados, ele é um Pai tão lindo de misericórdia, que subiu a malícia daquele povo até ele e o incomodou. Mas ele tinha amor e misericórdia por aquelas pessoas. Então, justamente, ele clama a Jonas para ir lá, porque ele quer consertar. O Senhor, ele não quer destruir. Pelo contrário, o Senhor quer transformar, o Senhor quer libertar, o Senhor quer restaurar. Aleluias. Purificar, santificar. Então, o Senhor tem te chamado, amados, para isso. Para anunciar as boas novas. Para anunciar o reino, arrependimento. Aleluia, remissão de pecados. Nova vida com Cristo, mudança de viver. Aleluias. E o Senhor chamou Jonas aqui, né? E no capítulo 3 já vai dizendo: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Sabe, amados, quantas vezes a palavra do Senhor vai ter que vir a ti para você cumprir o teu querer, a tua vontade? Aqui Jonas, ele já tinha passado pelo processo ali de rebeldia, no qual ele disse: não, eu não vou. E todos já conhecem a história, vou falar brevemente. E aí ele sai ali no mar e dá tudo errado, as coisas não acontecem como ele quer, ele segue um caminho totalmente distinto, contrário ao qual o Senhor o havia chamado, ordenado, e as coisas não vão bem. Resumidamente, as coisas vão péssimas, mal, cada dia pior. E, amados, ele chegou quase à morte, porque a palavra do Senhor diz que ele chegou a parar dentro de um ventre de um peixe. E lá, ele decidiu, então, clamar ao Senhor. Sabe, amados, se as coisas na sua vida estão indo tão ruim, você já parou para pensar? Será que não é porque você está indo contrário ao que o Senhor tem te ordenado? Porque a bênção do Senhor está na obediência. O Senhor te abençoa quando você anda em obediência. Mas se você estiver andando contrário à sua vontade, como é que a bênção do Senhor vai chegar até você? Então, para pensar nisso. As coisas estão indo de mal ao pior, só estão piorando. E a direção?
Qual foi a direção que o Senhor te deu? E para onde você tem ido? E quantas vezes mais o Senhor vai ter que te ordenar? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Aleluias! Será que vai ser necessário você passar por todo esse processo? Aleluias! No versículo 2 do capítulo 1, 2 diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei e tu ouviste a minha voz. Aleluias, amados. É tempo de clamar ao Senhor. Está em angústia. Está aí na sepultura. Sabe? Clama ao Senhor. Aleluias. Porque nós já ouvimos falar essa semana que o Senhor clamou a Sansão, amados. Depois de ter desobedecido, depois de estar em situação de sofrimento. E o Senhor o atendeu. E aqui não é diferente. O Senhor atendeu também a Jonas. E por que você está achando que vai ser diferente com você? Aleluias. Aleluias, amados. Clama ao Senhor. Ah, mas eu estou na angústia, mas você não entende. Não, realmente eu não entendo. Mas é na angústia mesmo, amado. Se você precisa clamar na angústia, clama na angústia, então. Mas se Deus falar com você hoje, atende a sua voz. Não fique esperando sofrer tudo isso. Não, amados. Atende a voz do Senhor. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, como eu disse. Só que dessa vez a palavra vai dizendo: levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de saco, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus se voltará. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereceramos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado, lhes faria e não o fez. Então, amados, nós vamos vendo que há poder, amados. Aleluias, em tuas mãos. Havia poder sobre a vida de Jonas, porque a palavra do Senhor diz que ele foi pregando, dizendo. E a palavra do Senhor diz que os homens daquele lugar, amados, creram. E eram homens, amados, cheios de malícia e de maldade. Mas eles creram e eles se humilharam diante de Deus. Eles se arrependeram. A palavra do Senhor diz que eles se converteram dos seus maus caminhos. Não era um arrependimento só de boca, amados. Era arrependimento de mudança de atitude. Aleluia, amados. Porque você tem se negado de anunciar a palavra de Deus. Aleluia. Sabia que quando você tem feito isso, você tem deixado de salvar pessoas que estavam prontas para ir para a perdição? Você deixou de mudar o destino dessas pessoas. E às vezes você pode falar: ai, mas quem sou eu? Deus pode usar quem Ele quer. Se eu não for, Deus envia outro. Será, amados? Porque nós vamos vendo que com Moisés não foi assim. E nós vamos vendo aqui com Jonas, não foi diferente. O Senhor queria que ele fosse. Ele se desviou do caminho, amados.
Ele fez de tudo para não cumprir o propósito para o qual Deus o chamou. Mas o Senhor falou: ei, Jonas, é você, filho. É você, filho. Se for necessário você ir para dentro de um peixe, se for necessário eu te tirar de lá para você fazer, então vai ser necessário. Porque é você, filho, eu chamei você. Aleluia. Tem explicação, amados? Tem explicação porque Deus tem chamado você? Não tem. Não tem. Você pode não entender. Você pode rejeitar o chamado do Senhor. Mas até quando? E até quando o Senhor vai continuar a te chamar? Então, amados, é tempo de ouvir a voz do Senhor e de atendê-lo. Aleluias. Porque a vontade do Senhor é inexplicável, mas é perfeita e é boa e é agradável. Então, mas a palavra do Senhor vai dizendo, logo em seguida, que Jonas, ele ficou extremamente desapontado, desagradado, porque a palavra do Senhor diz que ele começa a orar a Deus e falar: Senhor, eu sabia que o Senhor ia fazer isso. O Senhor é mole mesmo, e o pessoal se arrependeu, o Senhor já salvou. Sabe, amados, quando a misericórdia é para nossas vidas, aí nós queremos. Porque quando ele estava dentro do ventre do peixe, em desobediência, ele clamou e Deus o ouviu, e ele glorificou a Deus. Mas quando foi com o próximo, ele não queria. Ele não queria nem anunciar, nem fazer. Quanto egoísmo, né, amados? Mas, amados, o Senhor dá uma lição para ele. A palavra do Senhor diz que ele se assentou, nesse momento que ele ora, né? Ele se assentou e o Senhor fez que... E ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que acontecia na cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, e ela subiu por cima de Jonas, para que se fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Então, até nesse momento, o Senhor proveu o cuidado do Senhor por ele. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a aboboreira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. Dá vontade de rir, amados. Ai, meu Deus. E desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Pensa num homem mimado. Então disse Deus a Jonas: fazes bem assim, que te ires por causa de uma bobeira? E ele disse: faço bem, que me revolve até a morte? E disse o Senhor: tivesses tu compaixão da abobeira, na qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Aleluias. O Senhor estava falando: nossa, você é misericordioso, hein? Você não plantou, você não regou a bobeira, ela nasceu num dia, morreu no outro, você tá fazendo todo esse drama. E eu não terei compaixão desse povo meu, que eu teci, que eu fiz nascer, fiz crescer, criei, e agora se desviou, e eu ainda quero consertar, Jonas. O Senhor deu uma lição nele, sabe, amados? Então você que tá aí: eu já falei, tá em desobediência, eu quero mesmo é que morra, eu quero mesmo é que se dê mal, porque não ouve. Não é assim, amados. Não é assim. O Senhor, Ele não quer dessa maneira. Aleluia. Então, às vezes é necessário a gente ter um pouco mais de paciência. Não é fácil, mas Deus te chamou para isso. Aleluia. Então, amados, ouça a voz do Senhor, o atenda. Se for necessário ir em Nínive, onde não tem ninguém que presta, ainda vá. Porque o Senhor quer transformar essas pessoas através da sua vida. Amém? Fica com essa palavra, que Deus te abençoe. Um ótimo dia.